Tema de hoje: você está pronto? Pronto para quê? Se Jesus voltasse hoje, você está preparado? Você está pronto? Sim ou não? Responda para você, não precisa responder para mim. Existem algumas coisas que estão acontecendo no mundo que leva muita gente a pensar sobre isso. Tem gente que está com medo das guerras. Tem gente que está com medo da Bíblia se cumprindo a cada dia. Medo todo mundo tem. Receio de acontecer coisas piores. A crise, por exemplo, que a gente vive de moral, de corrupção no nosso país, ela é muito grande. Então isso leva as pessoas a ficar com medo. Como é que vai ser o futuro do Brasil? Mas, tirando essas questões que deixam as pessoas com medo, a minha questão principal hoje é se nós viéssemos a morrer hoje, se acontecesse alguma coisa com a gente hoje, e olha que nós estamos passíveis de acontecer. Não sei se você viu, esses dias passou um vídeo de uma pessoa lá no Irã, uma mulher dentro de um carro, conversando com outra pessoa pelo celular, e no carro tinha uma câmera virada para frente e mostrando a estrada na frente. E ela conversando de boa, andando com o carro, de repente estoura uma bomba assim a uns 50 metros na frente, que explode em um determinado lugar, voa pedaços de pedra para a estrada e acerta inclusive o carro dela. E ela fala: meu Deus, é tipo assim, o que está acontecendo? A gente está à mercê das situações que acontecem no mundo. Hoje em dia, num país como o nosso, que ainda morrem pessoas de bala perdida, as discussões tolas no trânsito que tem por aí, as pessoas estão morrendo de uma forma tão banal. A gente não deve ficar com esse medo das coisas acontecerem. O que eu quero te levar a pensar e refletir hoje é: você está pronto? Você já pensou se Deus resolve falar assim: filho, vai agora, e se chegar agora daqui 1 minuto, Jesus voltar, você está pronto? Você que está em casa, porque aqui eu imagino que todos são cristãos. Você que está em casa, que talvez não seja cristão ainda, ou não entendeu o que é ser cristão, né? Porque ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser cristão é entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, reconhecer que é pecador e recebê-lo como Senhor e Salvador. Só assim a pessoa será salva. E Jesus, na sua passagem aqui como homem nessa terra, ele deu várias dicas de como seriam esses momentos. Uma destas dicas que ele deu, quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Lucas, no capítulo 21. Veja que interessante o que está escrito aqui. Lucas capítulo 21. Glória a Deus. A partir do versículo 33, somente alguns versículos. Lucas 21, 33. O texto diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 34. Tenham cuidado. Olha que interessante, presta atenção nesse texto. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Versículo 35, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. 36, e último desse que quero ler, ele diz:
Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Só até aí. Talvez você diga assim: ah, mas eu não sou chegado a libertinagem, né? Porque tem muitos cristãos hoje que são chamados cristãos liberais, né? Ele bebe socialmente, tem uns até que são de uma determinada igreja, para não falar seita, que eles fumam, bebem, né? E, enfim, talvez você diga assim: mas eu não sou mais da bebedeira, eu já fui do passado, hoje eu não sou mais. Mas tem muita gente que é dessa terceira questão que Jesus colocou aqui, pessoas ansiosas. Quando a pessoa é muito ansiosa, ela começa a se perder mentalmente da sua vida, do seu propósito. Ela começa a se esquecer de algumas coisas importantes. Na verdade, ela começa a colocar coisas que não têm importância com mais importância daquilo que realmente tem importância para a sua vida. E Jesus adverte, ele falou: vocês tomem cuidado, porque esse dia virá sobre todos os que vivem na face dessa terra. Se a volta dele chegar, ou se a gente partir dessa de uma hora para outra, para outro lugar. A Bíblia nos ensina: existe vida após morte, ou você passa ela com Deus, ou sem Deus. Você escolhe enquanto está aqui. Muita gente escolheu passar a eternidade com Deus. Só que por causa dessa ansiedade, dessas questões da vida, decepções, tristezas, desilusões, tal, com igreja, com pastores, com pessoas, eles acabaram se afastando de Cristo. E Jesus disse aqui: olha, estejam atentos, orem e estejam de pé diante do Filho do Homem. Eu estava meditando sobre isso, só para lembrar você que está aqui nessa noite, que como eu disse, eu acredito que todos que estão aqui são cristãos, mas só para lembrar, tem alguns pontos específicos bíblicos que nós precisamos guardar no nosso coração e cumpri-los. Primeiro, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador. E receber Jesus como Senhor e Salvador implica converter. Como eu já disse em outras ocasiões, muita gente hoje vai na igreja, ou poucas pessoas hoje são convertidas. Conversão, lembrando o que a própria palavra diz: você está indo numa direção, aí você faz uma conversão para um outro caminho. Você está indo no caminho errado, faz uma conversão para o caminho certo. O caminho certo qual é? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, você precisa ter essa certeza. Ter Jesus como Salvador pessoal. Você não pode nunca se esquecer disso. Por Jesus como Salvador pessoal. E aí tem vários textos, eu peguei alguns aqui para a gente meditar sobre isso. Acompanhe aqui no telão. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, apesar de na Índia ter mais de 1 milhão de deuses, segundo a Bíblia, segundo a nossa fé, existe só um Deus. E existe só um mediador que leva o homem a Deus, a saber, como ele diz aqui, Jesus Cristo. Por quê?
Porque ele, versículo 6, se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Outro texto para te lembrar sobre a tua decisão de receber Jesus, está em 1 João capítulo 4, versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se um dia você fez uma confissão de fé, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, Deus passou a habitar em você através do seu Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Por último, em Mateus capítulo 10, versículo 32 diz: quem pois me confessar, versículo 32 diz: quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus dá uma dica, uma outra dica aqui sobre a volta dele. Versículo 34 ele diz assim: não pensem que não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família. 37, Jesus ainda diz, ele vai mais longe: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. 39, quem achar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Olha que interessante o que Jesus fala. Nesse texto aqui, se eu posso usar essa expressão, ele pegou um pouco pesado. O que ele quis ensinar? Simples, é simples de entender. Quando você tem um Deus poderoso, como nós temos, Ele tem que estar acima de qualquer situação nas nossas vidas. Eu não posso amar mais a minha esposa, o meu filho, os meus netos, os meus familiares do que Deus. Deus para mim é primeiro lugar. Deus é Deus, eu amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu entendi que Jesus é o caminho que me leva para ter contato, relacionamento com esse Deus. Eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi um dia que eu precisei aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu entendi que Ele me leva à presença de Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho para eu ter contato com Deus. Então eu não posso me esquecer disso. E talvez isso esteja afetando a vida de muitas pessoas que já receberam Jesus. Segundo, é preciso, depois de receber Jesus, ser batizado. Tem pessoas que não levam a sério essa questão de batismo. E o próprio, depois em Marcos 16, ele ensinou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, é preciso crer em Jesus e é preciso ser batizado. Aí entra aquela questão de batismo, né? Muitas pessoas às vezes se convertem e falam assim: mas eu preciso batizar? Eu fui batizado quando era criança, na igreja e tal. Esse tipo de batismo não resolve nada. Batismo, segundo a Bíblia, é quando você tem perfeito entendimento. Você entende que você é pecador, você entende que você precisa receber Jesus, e quando você é batizado nas águas com consciência, você sabe o que você está fazendo, você mata a velha natureza e nasce agora na dimensão espiritual da água e do Espírito. Ou seja, você tem uma nova vida, existe a necessidade de ser batizado. Então, existem pessoas que estão na igreja, eu conheci algumas, que ao longo dos anos, elas frequentavam igrejas e tal, mas nunca se decidiam ou por Jesus, ou até depois para serem batizadas.
E esse é uma determinação bíblica. Eu preciso crer, quando eu creio eu recebo Jesus, e em segundo eu preciso ser batizado. Inclusive até esse domingo agora, se Deus permitir, no culto da manhã, nós teremos um batismo para a glória do Senhor, né? Um outro texto que fala sobre isso, em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro foi questionado sobre o que ele estava falando, ele respondeu dizendo: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Que esse dom do Espírito Santo, no 39 diz, é a promessa, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E eu louvo a Deus que lá atrás um dia Ele chamou o meu pai, chamou a minha mãe, eles receberam Jesus, eles foram batizados, levaram a gente para o caminho de Cristo, ensinaram a gente no caminho que deve andar. Apesar deles terem ido, já estarem na presença do nosso Deus, nós continuamos servindo ao nosso Deus. Ensinamos o nosso filho a isso, e agora meu filho e a minha nora estão ensinando os meus netos o caminho que eles devem andar. Não tem outro caminho, o caminho é esse. Amém? Terceiro, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. É preciso ser batizado. Uma vez que isso acontece, você e eu temos o nosso nome escrito no livro da vida. Para ter o nome escrito no livro da vida, é preciso receber Jesus e ser batizado e viver uma vida diferente, nova na presença do Senhor. É interessante, tem um texto de Lucas capítulo 10 aqui, versículo 17, que diz: Jesus enviou seus discípulos para pregar, para expulsar demônios e tal. E eles voltaram felizes, porque no nome de Jesus Cristo, coisas maravilhosas aconteciam. Eles voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Versículo 18, Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. 20, ele diz: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Por que será que Jesus disse isso? Bom, é só você pesquisar um outro texto. Tem um outro texto que Jesus vai dizer para alguns que disseram assim: Senhor, mas nós expulsamos demônios, as pessoas foram curadas através da nossa oração. E Jesus vai dizer assim: tudo bem, mas eu nunca te conheci. Você nunca fez parte. Ou seja, o que eu entendo quando eu leio esse texto? Que é mais importante eu ter uma vida digna diante de Deus, simples, digna, fugindo do pecado, buscando a Ele a cada dia, e ter o meu nome escrito no livro da vida, do que receber poder e tal, e fazer milagres e maravilhas, como diz um outro texto: do que adianta ganhar o mundo todo e depois perder a sua alma. Eu prefiro fazer aquilo que Deus mandou e ter o meu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 20, para a gente deixar claro sobre isso, clarear sua mente, versículo 11, o texto diz assim: depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia.
E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, é importante receber Jesus, ser batizado e viver uma vida digna, mantendo o nosso nome escrito no livro da vida. Que nesse dia, Jesus disse, os anjos vão separar o joio do trigo, e que a gente realmente seja trigo, que a gente viva uma vida que agrade a Deus e leve as pessoas a encontrar Jesus para a glória dele. Por último, D, ou a questão 4, receber Jesus, ser batizado, ter o nome escrito no livro da vida e ter a certeza da salvação e da vida eterna. Esse eu quero te perguntar, você tem certeza absoluta da tua salvação e vida eterna lá nos céus com Deus? Levanta a sua mão. Para quem tem, claro. É preciso ter certeza, você não pode ter dúvida disso. Às vezes, quando eu e você cometemos algum erro, algum pecado, o inimigo, como acusador, Satanás, o acusador, ele sempre quer trazer a sua memória. Lembre-se, o diabo está ao nosso derredor, observando as nossas vidas. Ele lança dardos inflamados, segundo a Bíblia, que, segundo o apóstolo Paulo, existem mecanismos espirituais que nós podemos usá-los para nos defender destes dardos inflamados. Nós temos o capacete da salvação. Quando nós temos a convicção da salvação, por mais dardos que o inimigo ataque, nós sabemos que nós pecamos, mas como Davi, a gente se coloca diante de Deus, abre o coração, rasga o coração e diz, Senhor, eu errei, pequei, me perdoa, tem misericórdia de mim. E Deus perdoa, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas o diabo quer que você e eu acreditemos no contrário. Para você não tem mais jeito, você pecou, agora já era. Eu já falei aqui para vocês de um caso que eu vi há anos atrás, lá em Piracicaba. Fomos lá pregar numa igreja, e o pastor, só para você lembrar, o pastor, acho que era Clécio, se eu não me engano, ele falou, vamos comprar um pão na padaria ali, e fomos lá, e ele conversando com o dono e tal, e na hora de ir embora ele disse, pastor, esse homem, ele era de uma igreja, e infelizmente ele cometeu o adultério. E ele foi falar com o ancião da igreja dele. E o ancião disse para ele assim, olha, para você não tem mais jeito, você adulterou. Então você tem que curtir o resto de vida que você tem aqui com essa mulher que você está agora, porque vocês dois vão para o inferno. E essa palavra entrou de tal forma no coração daquele homem, que esse pastor, o pastor Clécio, se eu não me engano, toda vez que ele ia lá, ele falava, não, meu irmão, isso é mentira do diabo, eu te provo na Bíblia. Ele falou, não, fazer o que? É assim mesmo? Não, meu irmão, você pode se regenerar, você pode pedir misericórdia a Deus, Deus vai te perdoar e tal. E ele estava conformado com aquela palavra que ele recebeu, e é exatamente isso que o diabo quer que a gente acredite. Uma vez que você pecou, não tem jeito, mas tem jeito sim, quando você se arrepende. Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus entende a nossa situação. É óbvio que nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros, mas que Deus perdoa, Deus perdoa. Então nós precisamos ter plena convicção, e para te ajudar a pensar sobre isso, acompanhe aqui no telão, em 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro escreveu, versículo 3, o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês.
Meu irmão, tem uma herança guardada nos céus para mim e para você. Não sei se você acredita nisso. Eu estou te citando a Bíblia aqui. E por que que tem essa herança guardada nos céus para vocês? Versículo 5, ele explica. Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Essa fé é genuína, valiosa, e ela resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado, aleluia. Versículo 8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Tem alguém que ama Jesus aqui? E apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa. Versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, é por isso que a gente não desiste, apesar das lutas, apesar da provação, apesar das dificuldades, apesar de tudo que está acontecendo hoje, a gente tem a certeza, poxa, se eu morrer agora, eu vou parar na presença do Pai Celestial. Apesar de tudo que está rolando no mundo, se surgir, quem sabe, uma guerra no Brasil, é difícil, mas se surgir, eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso. Se vier alguma coisa contra mim e Ele permitir, eu vou estar com Ele, porque Ele é o meu Deus. Eu recebi Jesus, eu fui batizado, eu mantive fidelidade, meu nome continua escrito no livro da vida, e eu tenho plena convicção de quando eu morrer, ou se Jesus voltar, eu vou estar na presença do Pai por toda a eternidade, aleluia. Ou seja, eu pergunto para você, quando será a nossa hora? A gente nunca sabe. E eu pergunto de novo para você, se eu e você morrêssemos hoje, a gente iria para o céu? Amém, por aqueles que falaram amém. Eu estava vendo esses dias na internet, até um post de um pastor amigo meu do interior, que eu achei muito interessante para a gente pensar sobre isso. Alguns dias aí atrás, você viu que um avião, ele caiu lá na Índia, né? Ele mal chegou a subir, teve um problema, caiu, espatifou. E para mim, quando eu vi aquilo, foi um lembrete assim comovente, de que realmente a nossa vida é frágil e muito imprevisível. Aliás, como eu falei domingo passado de manhã aqui, nós somos muito inconstantes. E tem pelo menos 3, quase 4 histórias paralelas àquele acidente. Primeiro, uma família que entrou naquele avião realizando um sonho. O sonho deles era imigrar para o Reino Unido. Eles moravam na Índia. Aí, eles lutaram, se esforçaram, trabalharam, guardaram dinheiro, e finalmente conseguiram comprar as passagens e falou, vamos viver naquele lugar, felizes. Inclusive tem até algumas fotos na internet, eu cheguei a ver uma delas, da família, o pai, a mãe e 2 filhos, um casal. O sonho deles estava se realizando, eles entraram no avião felizes, mas eles nunca chegaram ao destino, porque a vida é assim, ó.
Você está aqui, daqui a pouco você não está mais. Quando eu li a história das pessoas, inclusive essa família, eu fui lá para trás, em 92, 93, trabalhava com comida, com refeições, e tinha um senhor, o sobrenome dele era Cunha, e ele vendia refeições, né? Fechava convênios com empresas, e era um cara assim de uns, sei lá, talvez uns 55 anos, chutando alto 60 anos, chutando alto. E na hora do almoço a gente estava junto, conversando e tal, batendo papo, e ele fumava muito, não sei nem até se foi esse o problema que levou à morte, mas a gente batendo papo ali, conversando e tal, dando risada, e ele falou, bom, deixa eu trabalhar mais um pouquinho, entrou no carro, atravessou, era ali na avenida, perto da avenida do Shopping Morumbi, da Berrini, nós estávamos do lado de cá, ele pegou o carro, deu a volta no semáforo, foi para lá, quando deu 20 minutos, nem isso, alguém ligou e falou, vocês conhecem o tal de Cunha? Sim, conhecemos. Ele sofreu um infarto, ele está aqui no hospital. E nós fomos correndo para lá, 5 minutos. Quando chegamos lá, ele tinha morrido. O filho dele chegou uma meia hora depois e não aceitava aquilo. Chegou até a dar um murro num vidro e quebrar um vidro do hospital, porque ele não aceitava aquilo. O pai dele era novo. Como é que pode morrer assim de uma hora para outra? Imagina essa família. O avião subindo, o sonho na cabeça de chegar no Reino Unido, de viver uma nova vida, de repente, em segundos, o avião cai, explode e já era. Um segundo caso que teve nesse voo foi de uma mulher, que ela deveria estar naquele voo, mas justo naquele dia ela chegou atrasada, ela perdeu o check-in, e interessante que ela foi no balcão e implorou, eu preciso pegar esse avião. Aí disseram para ela, não tem mais jeito, espera o próximo. Ela ficou irritada, revoltada. Mas lá no aeroporto, quando ela viu o avião subindo e caindo, ela pensou assim, puxa vida, escapei por pouco. Interessante isso. Às vezes Deus dá oportunidade para as pessoas mudarem de vida, se regenerarem, lembrar que um dia ouviu falar de Jesus. Enfim, o terceiro caso você sabe, ficou famoso o homem que sobreviveu. Agora todo mundo que quer viajar de avião quer sentar na poltrona 11A, que foi a poltrona que onde o avião partiu, o cara foi jogado. Esse homem que sobreviveu, não dá para entender. Geralmente o avião que estava ali, o avião estava decolando, ele ia viajar durante 11, 12 horas, ele estava com as asas cheias de combustível, tanto que explodiu, caiu e explodiu. Mas é interessante que na queda, aonde partiu o avião, quase que no meio, ele estava ali, ele foi meio que jogado para fora e saiu correndo. Ou seja, esse também nasceu de novo. Nasceu de novo. Se bem que, falando sobre nascer de novo, eu lembro daquele filme Pré-Munição. Não sei se vocês já assistiram. E esses dias eu estava vendo uma notícia, camarada, que era meio bandido e tal, estava lá em Praia Grande, trabalhando num prédio, e um morador lá achou que ele estava roubando, uma coisa assim. Ele estava pendurado numa corda, limpando vidraças de um prédio, e o morador achou que ele estava roubando, ou ele estava roubando, tentando roubar, uma coisa assim, e o morador cortou a corda, e o cara caiu dentro de um apartamento e sobreviveu. Falou, esse cara tem sorte. Aí agora, 6 meses depois, sozinho de moto lá, ele bateu e morreu. Ou seja, existem algumas coisas que acontecem na vida que fogem ao nosso entendimento.
A gente não sabe. Eu me lembro aqui que uma vez eu já falei do acidente que tive lá em Boituva, no carro meu. Fui levar minha esposa na casa da minha cunhada, voltando no caminho, veio uma queimada que tinha naquela época, né, de um canavial, eles estavam queimando e tal, e veio uma fumaça com fuligem assim, mas veio do nada, parece que foi soprado pelo Satanás mesmo, sabe? Que veio e os carros começaram a diminuir a velocidade, eu também diminuí, e veio aquela fumaça que ninguém enxergava nada. De repente vem um cara com uma caminhonete, chapelão na cabeça, e entra com tudo e arrebenta a traseira do meu carro. Foi um impacto assim que eu bati, fui para frente, voltei, aqui deu uma dor, fiquei uns dias com dor no pescoço. Ainda bem que usava cinto já nessa época, né? E quem passou e viu o carro e tal, falou assim: não, você escapou por um triz. Eu falei: Deus ainda tinha propósitos para a minha vida, né? E quarto e último desse acidente, que a gente pode tomar para nós, são aquelas pessoas que não conseguiram. Pessoas que tinham sonhos, que tinham família, pessoas que talvez aquela manhã se despediram de seus familiares. Eu vou ali em Londres e volto amanhã, ou volto daqui a alguns dias. Pessoas que estavam sonhando com a velhice, com a aposentadoria, porque no mundo de hoje todo mundo acha que vai morrer quando tiver 100 anos de idade. Todo mundo acha isso, mas não é assim que funciona. O que nós temos hoje, agora, é essa vida que Deus nos deu. A gente tem o coração batendo ainda. A gente tem ainda uma chance. A gente canta aqui, né? Me dá mais uma chance. E às vezes a gente perde a oportunidade de adorar a Deus. A gente perde a oportunidade de amar as pessoas hoje, de pedir perdão hoje. A gente perde a oportunidade de falar hoje aquilo que a gente deveria falar, de sonhar, porque a vida nossa nem sempre nos traz alguns avisos desse. As coisas acontecem, e às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente hoje, e eu encerro falando sobre isso, brincando de crente. Só porque ele vai na igreja, só porque ele um dia declarou Jesus como Senhor e Salvador, ele está salvo. Então ele pode continuar pintando e bordando, ele pode continuar pecando, mentindo, enganando, que está tudo certo. No final Deus vai perdoar. Mas e o final vai ser quando? Algumas pessoas na minha vida, eu falei para elas assim: vocês precisam receber Jesus. Sim, quando eu tiver mais idade, né? Jovens que na minha época eu falei assim: você precisa receber Jesus. Não, deixa eu curtir minha vida. Quando eu ficar mais velho, quem sabe, né? Infelizmente, tem muita gente que partiu dessa para outra vida sem ter Jesus, sem decidir por Jesus. E olha, meus irmãos, eu arrisco dizer que teve pessoas que partiu dessa para outra vida, que um dia conheceu Jesus, mas acabou desistindo, porque o apelo do mundo foi muito maior. Por isso eu trago-vos essa palavra hoje. Você está pronto? Se Jesus voltasse agora, estaríamos juntos lá nos céus? É para você pensar sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Se você me permitir, eu vou citar aqui mais 3 textos para a gente encerrar. Primeiro, Salmo 39:5, o salmista disse assim: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmo 144:4, o salmista escreveu: o homem é como um sopro,
Seus dias são como sombra passageira. Por último, Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele ensinou dizendo assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, como será o nosso amanhã? Quem tem planos aqui para amanhã? Eu tenho, já estou até com a minha mão levantada. Um deles é até consertar meu carro, porque aconteceu alguma coisa nele no caminho para cá. Esse é meu plano. Agora, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Por isso que hoje eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Eu recebi Jesus, eu fui batizado, eu creio que meu nome está escrito no livro da vida, e eu creio na salvação que Cristo me deu na cruz do Calvário. Estou te falando isso para você ter essa convicção, meu irmão. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão desistindo de Jesus, desistindo de cultuar a Deus, por causa das circunstâncias da vida. Não deixe as circunstâncias da vida serem mais fortes do que o amor e a fé que você tem em Cristo Jesus. Amém?